Galera, muita polêmica no jogo entre Flamengo e Bragantino. Bragantino e Flamengo foi o mando de campo da equipe do Bragantino. A partida terminou 1-1 no jogo e teve um pênalti aí, provavelmente um pênalti para o Flamengo, né? E a CBF rapidamente liberou os áudios do VAR depois da reclamação do Marcos Braz. Resolveram, né, liberar o áudio do VAR, galera, e parece que o lance aí foi bem polêmico, né? E parece que foi pênalti mesmo para o Flamengo. Vamos acompanhar aqui agora, galera, a imprensa falando tudo sobre o áudio do VAR. Vamos analisar aqui se realmente foi um lance aí que o árbitro e o VAR errou, galera. Vamos acompanhar aqui. Não esqueça também, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. Ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz, sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico, já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali, era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. A história do jogo poderia ter sido diferente. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Luan Cândido foi expulso após matar um contra-ataque. Porém, o lance foi anulado por falta de Dela Cruz em Pedro Henrique e o árbitro retirou o cartão vermelho. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Bragantino abriu o placar. Pedro Henrique, de cabeça, completou o cruzamento após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor e levou muito perigo ao gol de Cleiton em finalização de Bruno Henrique. Logo em seguida, Dela Cruz puxou um rápido contra-ataque e acertou o travessão do goleiro Cleiton. A resposta não demorou. Eric Ramírez também carimbou o poste do goleiro Rossi. De tanto insistir, o Flamengo conseguiu um empate aos 33 do segundo tempo. Bruno Henrique recebeu o belo lançamento de Dela Cruz e tocou na saída do goleiro Cleiton. No final do jogo, quase aos 44 do segundo tempo, os flamenguistas reclamaram de um pênalti, já que Luiz Araújo caiu dentro da área. O Flamengo voltou para Guarulhos e amanhã de manhã fará um treinamento no CT do Corinthians. No período da tarde, viajará para o Chile, onde enfrentará o Palestino pela Conmebol Libertadores na terça-feira. Já o Red Bull Bragantino receberá o Racing pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, aqui mesmo no estádio Nabia Bichedi. E atenção, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, divulgou agora há pouco o áudio. As conversas lá do pessoal do árbitro de vídeo, do VAR, com o árbitro da partida. A gente vai mostrar agora primeiro sobre o lance da expulsão que foi anulada do Luan Cândido ainda no primeiro tempo, quando o árbitro foi chamado, e aí viu aquela falta, ou suposta falta, né, do Dela Cruz, e aí depois a expulsão que foi anulada do Luan Cândido. Vamos acompanhar aí o áudio. Os dois estão olhando para a bola, ele vai saltar e bate acidental no pé. Ali, para mim, o contato é acidental, que os dois olhando para a bola também, tá vendo? Ó. Ele vai sair da marcação, você cai, segue, deixa assim. Só vamos ver o impacto. Aí, vai lá. E a bola tá ali. Foi lá pro outro lado. Precisa de ajuda aí? Mas depois aqui ele participou. Possível impedimento aí agora. É, tem um possível impedimento.
Cara, o lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento, trança o pé acidental, totalmente olhando pra bola, tá? Não há falta, nós estamos checando um possível impedimento. Tem pela Ei, não tem falta, eu tô chegando impedimento agora. Pra vocês, aquela falta trança-pé causa um impacto pra vocês? Possível falta aqui, volta pra mim pela 1. Ó, já abri checagem, tá, Bing? Ok. Só que a gente tem que analisar que vocês, se é faltosa essa ação ou não. Ele tem uma vantagem tática lá. Porque depois ele ganha vantagem. Ele ganha uma vantagem tática nesse toque aqui, que ele poderia vir aqui, tá? Ok, Zanovelli, eu vou pedir para que tu venha revisar uma possível falta, tá bom? Porque depois esse jogador vai sair na cara depois e ele que sofre essa falta. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Deixa a jogada seguir até o box, por favor. Eu quero ver o impacto tático nisso. Logo na sequência Deixa seguir até a falta. Isso, segue. Deixa seguir o lance. Tá no app, tá? Já passa Tá no app. Realmente é boxe, mas só no app. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho pro... Qual que é o nome do jogador? Qual que é o nome do jogador que fez a falta? O número. É o Luan, vou tirar o cartão vermelho dele e voltar com falta aqui. Ok? 36 é o jogador, tá bom? 36. Eu só confundi algumas horas ali quem que era o árbitro, quem que era o cara do VAR. Mas teve um logo no início que falou, não foi nada, etc. Um trança-pé e tal. E aí depois, agora já no final, né? No final do áudio ali, nas últimas falas, também confesso que eu me confundo quem é que estava falando, mas um deles falou ali, não foi intencional, mas causou um prejuízo. Exatamente. É isso? Ao zagueiro que você achou? Pedro Henrique. Então, nesse lance... me parece ali uma disputa por espaço mais do zagueiro do que do De La Cruz. O De La Cruz está olhando para a bola e buscando o espaço para correr. Então, de fato, não tem zero intenção, a gente sabe que não precisa existir a intenção para fazer uma falta. Eu concordo que existiu um prejuízo ali, mas, ao mesmo tempo, é preciso ver se o árbitro viu essa jogada. Porque se ele viu e deixou seguir, esse é o tipo de lance... Não é pro VAR chamar. Pois é, esse é o tipo de lance que... Aí parece que ele não vê. Fico com a impressão que o zagueiro tropeça no pé do De La Cruz e depois tropeça no próprio pé. Sim. É o Pedro Henrique? É o Pedro Henrique. Então. É porque o De La Cruz, ele muda de direção muito rápido, né, Abel? Ele tem isso, né, dentro do jogo. A gente vai falar um pouco do De La Cruz no jogo também, a intensidade que ele coloca. Então, ele faz um movimento como se ele fosse, né, correr ali na frente, pela frente do zagueiro, e ele muda a direção. Nessa mudança de direção, tem um contato ali. Eu acho que é isso que fica com relação ao áudio do VAR ali com o árbitro, né? Porque, assim, é algo não intencional, né? Porque é uma movimentação, o De La Cruz e o Pedro Henrique, eles estão olhando só realmente para a disputa de bola, mas tem um contato embaixo ali. Então, assim, é difícil você cravar, né? Você viu o termo que eles usam no início? Eu acho que tem a ver o termo. Ou não, eles usam trança-pé. Tem um contato, tem um trança-pé. Esse contato trança-pé, às vezes os dois estão correndo, um tropeça no outro. É isso. Tem um contato. Você acha que foi falta? Para você foi falta? Tem um contato do De La Cruz que derruba o zagueiro do Bragantino, o Pedro Henrique. Tem esse contato. Porque o De La Cruz ele tropeça no Pedro Henrique e depois o Pedro Henrique ainda tropeça nas próprias pernas, né? Porque ele bate pé com pé e acaba caindo ali. E aí acaba propiciando aí a chance desse contra-ataque. Então, assim, eu acho que dá para entender um pouco do áudio, né? Do árbitro entender na hora do lance que é um trança-pé, é uma disputa de bola. Mas você olhando que mesmo não sendo intencional, o De La Cruz acaba tendo um contato com o zagueiro e acaba o derrubando, né, e levando uma certa vantagem, ou talvez uma vantagem com relação à sequência da jogada. É que o Zanovelli não vê o lance, ele está de costas para a jogada e não consegue enxergar esse contato. Mas, para mim, o ideal seria que ele tivesse observado, porque ali tem de valer o feeling do árbitro. Porque esse tipo de jogada, se a gente ficar interpretando, o Fábio foi zagueiro. Sim. O zagueiro também precisa cuidar do espaço, porque ele sabe, se eu me desequilibrar aqui, o cara sai na cara do gol. Então, o Pedro Henrique também ali está, de certa forma,
buscando seu espaço, fica o pé dele, fica o pé do De La Cruz querendo correr. Hora nenhuma o De La Cruz tem a intenção realmente de fazer a falta. Então, se o árbitro no campo... A mudança de direção do De La Cruz, ela é muito próxima do zagueiro, né? Então é isso que dá esse trança-pés ali na disputa. Mas nesse tipo de jogada, o zagueiro sabe também que o primeiro instinto do atacante ali vai ser correr. Claro que buscar o espaço para ganhar na velocidade. Da marcação. Então, e ele está ali cruzando o caminho do zagueiro. Então, do atacante. Então, por tudo isso, se ele não tivesse marcado a falta no campo, ou tivesse marcado, seriam interpretações válidas. E aí tem de valer o que o árbitro observou no campo. Então, como é o VAR que chama esse tipo de interpretação para mim, ali eu só consigo justificar pelo fato do Zanovelli não ter visto e, visivelmente, ele está de costas para jogar. É aquele típico lance que a gente fala que o VAR no Brasil é muito intervencionista. Provavelmente na Europa, na Premier League. Mas acho que a maior reclamação... Eles não iriam entrar num lance desse porque o árbitro interpretou que não houve falta, não é? Mas eu acho que a maior reclamação, e aí o Marcos Braz fala sobre isso, é porque o VAR acabou participando desse lance e não chamou com relação ao lance da penalidade. Eu acho que se você for colocar na balança, Abel, se você for perguntar para o Marcos Braz, ou para o Spindler, ou para qualquer pessoa do Flamengo, talvez eles tenham visto também esse toque do De La Cruz e a falta. Mas o que chama mais atenção é o VAR não ter chamado o árbitro, exatamente, no lance do Luiz Araújo, né? Porque assim, se o VAR chama o árbitro vai para o VAR e ele detecta que não teve um puxão, que não teve um contato, né? Isso aí, né? Talvez o Flamengo não ficaria com tanta... não iria, né, se portar dessa maneira, principalmente na coletiva ali com o Marcos Braz. Mas pelo VAR não participar do lance de anulação da jogada do Flamengo e não participar no final do jogo ali com relação a um possível puxão dentro da área, eu acho que isso que mais traz essa indignação aí dos dirigentes do Flamengo. E olha, já a gente... Tem um áudio do lance? Estamos preparando já, o pessoal está terminando de editar e a gente vai liberar. Vamos mostrar aqui também para a gente acompanhar, ouvir bem o que eles conversaram ali, qual foi o papo entre o árbitro e o pessoal do árbitro de vídeo e o árbitro de vídeo, mas a gente pode analisar o lance já com a imagem que a gente tem. Para mim, ao puxão, para mim é pênalti isso aí. Penal. Não é? E olha, o Luiz Araújo ganha do Vitinho na corrida e na disputa por espaço. Ele ganha. E ali o Vitinho tá puxando antes de entrar na área. Exatamente. Só que o Luiz Araújo não cai. O Luiz Araújo tenta continuar no lance e o Vitinho continua puxando. Se tivesse malandragem do Luiz Araújo, se ele quisesse, a intenção fosse cavar um pênalti, ele teria caído assim que pisasse na área. Mas não foi, ele vai cair alguns metros depois. Então, é algo... Você vê que o Tite, ele fala isso. Ele poderia até não dar, mas ele tem a obrigação de olhar, né? É o que o Tite fica falando muito e o que o Marcos Braz também coloca na coletiva. Não é nem a questão de você dar o pênalti ou não, mas é de pelo menos o VAR chamar para que o árbitro visse a jogada, porque pelo que parece, né, olhando para um cenário total, o árbitro está muito longe, né? Está olhando para a bola cruzada na área, para uma outra movimentação e não para essa disputa em especial. E eu tenho a impressão que o VAR só detectou a falta do De La Cruz no Pedro Henrique, no lance da expulsão, porque foi analisar impedimento. Para checar, não, vamos ver, pelo impedimento, olha, teve uma faltinha ali, vamos voltar. E aí, nesse lance, como não teve ali um possível impedimento, a reclamação ali dos jogadores do Flamengo não foi tão efusiva, a coisa passou. Mas, para mim, o VAR foi seletivo e prejudicou o Flamengo. Seletivo porque adotou um critério no lance da expulsão, na falta do De La Cruz sobre o Pedro Henrique, e ignorou esse critério por completo no pênalti do Vitinho sobre o Luiz Araújo. E foi pênalti. Por mais que tenha sido um pênalti infantil e até um atacante marcando outro atacante, mas ele segura, ele tenta atrapalhar e ele continua segurando. Então era preciso que o VAR também tivesse feito a intervenção para ser coerente com o tipo de critério que teve. Beleza, resolvemos marcar esse tipo de falta que não é ali tão flagrante, não é tão clara no lance que anulou a expulsão do Bragantino, deveriam ter revisado também o lance que para mim foi pênalti em cima do Luiz Araújo. Eu não tenho dúvida também. Ele começa realmente a puxar fora da área, continua segurando no braço, puxando até o Luiz Araújo cair.
Agora, não sei se chamou a atenção de vocês a postura da diretoria do Flamengo, né? O Bruno Spindel e o Marcos Braz, o Tite acabou por decisão do Flamengo, não houve entrevista coletiva da comissão técnica, porque normalmente é o Tite e mais um, né? Às vezes o César Sampaio, às vezes o Kleber Xavier, enfim. Antes dos jogos, o Tite nem tem falado, né? Sempre manda algum dos auxiliares. Exatamente. E hoje decidiram por não ter a fala do Tite e foram os dois lá para dar entrevista. Não me lembro, não é comum isso, né? Não, o Flamengo até não adota essa postura muito combativa com a arbitragem. Os dirigentes são até cobrados por torcedores que gostariam ali de ter uma postura mais contundente. Mas nesse caso, aí ali o Marcos Braz diz, dá até pena dos árbitros, estão entrando muito pressionados. Eu nem fui reclamar. E aí apareceu a imagem dele reclamando e xingando o árbitro. Estava lá reclamando no fim do jogo e ali depois também. Esse tipo de postura não ajuda nesse aspecto de melhorar ali o ambiente para os árbitros terem mais segurança para apitar. Mas, por outro lado, o Flamengo está certo em subir o tom. Porque, de fato, e ali ele lembra do jogo do Botafogo, que o Luiz Henrique deveria ter tomado o cartão. Isso não garante que ele seria expulso depois, que ele faria uma falta como fez, mas ele botou uma máscara e deveria ter tomado o amarelo. Como não tomou e ele leva um amarelo logo que sai a bola, matando um contra-ataque do Flamengo, abre margem para esse tipo de discussão. Então, de fato, o Flamengo tem razão nesse lance também. E hoje, para mim, o Flamengo novamente prejudicado, e aí por essa seletividade do VAR. E quando a gente tem no campeonato, no histórico recente, o Palmeiras no ano passado subiu o tom, até a comissão técnica do Abel, falando em um sistema contra o Palmeiras. Aí agora o John Textor, desde o ano passado, CPI, campeonato manchado, toda a história da inteligência artificial, relatórios. O Flamengo se vê na posição de que concorrentes ao título estão, de certa forma, depois que gritaram contra a arbitragem, não é que passaram a ser favorecidos, mas deixaram de ser prejudicados. E aí é algo que o Flamengo, quando se vê no prejuízo por decisões da arbitragem, também tem de subir o tom, porque, infelizmente, e eu não acredito que seja só isso, a arbitragem pressionada tende a ser, acaba sendo tendenciosa por isso. São fatores maiores, há muito de incompetência, há muito de decisões políticas da comissão de arbitragem na CBF, esse tipo de atitude também, como pontuado pelo Marcos Braz, de botar árbitro na geladeira, e ali para mim o árbitro, eu concordo com o Braz, no jogo contra o Atlético Goianiense, mais acertou do que errou. Então, esse tipo de coisa mostra que os problemas da arbitragem são mais profundos. Mas, ao mesmo tempo, quando os dirigentes ou membros de comissão técnica gritam, insinuam, até fazem gesto de roubo diante das câmeras e não acontece nada, não são punidos, ou a CBF não dá satisfações sobre critérios de arbitragem, sobre escalas, isso abre a brecha para que os dirigentes entrem na lei do quem gritar mais alto leva. E aí, nesse aspecto, eu consigo compreender e vejo que o Flamengo tem razão ao gritar também, porque hoje, mais uma vez, foi prejudicado. Eu gostaria de saber que tipo de atitude, de preocupação, de conversa tem dos clubes com a comissão de arbitragem antes dos campeonatos começarem. Antes, por exemplo, do Campeonato Brasileiro começar, já que isso vem se repetindo ano a ano, de falar, olha, como é que vai ser a preparação? O que a gente pode fazer? O que a gente pode conversar, debater, ajudar para que os árbitros que tenham uma preparação melhor para que não aconteça? Porque os erros acontecem contra a favor de todo mundo. Só que a galera só reclama só quando é prejudicado. Contra, sim. Já temos o áudio ou ainda não? Então vamos lá. Agora o áudio do VAR no lance do pênalti não marcado a favor do Flamengo. Habilitado. Foi o Camilo. Tem 3 na área, tá olhando pra lá. Área Barroca. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Tem que ver aqui. Checando o possível pênalti. Checando o possível pênalti. Segue, esquece lá e segue. Vambora. Pela 5. Vamos lá. 5 não está na bola, bicho. Tá na bola. De posse limpa. Pela 4. Habilitado. A 4 tá acompanhando o cruzamento. Roda todas aquelas situações. Ficando ao vivo aí. Preciso ver aquela. Já tá na ataque. Dá 7 a gol lá. Para aí, ó.
Não, para aí, volta um pouquinho. Tá, agora deixa eu girar todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Essa neutra. Escapou. Tá, é só 7, volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Zoom, pode soltar. Não, aí, tranquilo, roda ainda. Pra mim não. Tudo ok, tá? Não tem nada. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. Ei, só fora. Agora eu acho que eu tô entendendo. O cara que fala gritando mais deve ser o árbitro de campo, por causa do barulho. Sim. Então ele foi o primeiro a falar e ele mesmo já meio que descartou de início, não foi isso? Foi nada, não foi nada. Muito longe, né? Então, e ali a gente escuta... foco em outra jogada. Mas a gente escuta na passada. Foi na passada. Para mim, o lance do De La Cruz com o Pedro Henrique também é na passada. Na passada, até sem querer. Mas nesse lance, quando um atacante está em velocidade, qualquer toque, qualquer mínimo agarrão gera um prejuízo, como gerou para o Pedro Henrique. No caso do Pedro Henrique, ele acabou tropeçando no próprio pé, mas o toque do De La Cruz não foi suficiente para derrubá-lo. E nesse caso, se tem um mínimo agarrão, para mim há um agarrão fora da área, ele dá uma puxadinha, não cai, ele depois puxa pelo ombro. E o atacante está em velocidade, há um prejuízo. Então faltou o mesmo critério, o mesmo rigor do primeiro lance. Mais que o árbitro na hora, o árbitro viu pelo jeito, ele foi veemente. Não, nada, não sei o quê, segue, blá, blá, blá. O pessoal lá da cabine, árbitro de vídeo, podia ter chamado. Olha, acho melhor você dar uma olhada, porque ele não foi lá olhar, ele não foi chamado. Não é isso? É o que o Tite fala também, né? Lógico que tem o calor do jogo, emocional, mas o Tite fala isso. Ele fala várias vezes, repete, né? A gente acompanhou isso na transmissão, que ele fala, ele não precisa nem dar o pênalti. Ele só tem a obrigação de olhar, né? Porque tem um contato, como teve o lance do De La Cruz com o Pedro Henrique, teve um contato que ele foi chamado ao VAR e decidiu dar a falta e anular o cartão vermelho. Nesse lance também tem um contato. Então, acho que a reclamação do Flamengo, ela procede, assim. Eu não vou chegar aqui, né, eu particularmente não vou chegar ao ponto de falar, não, foi pênalti, cravar que foi ou não foi. Mas eu concordo muito com o que o Tite disse. Ele poderia ir ao VAR e não dar o pênalti. Mas ele tinha a obrigação de, como ele fez no lance do Bragantino, o árbitro tinha a obrigação também de olhar esse lance. Até porque, como você falou, Abel, ele já define logo no campo, né? Você percebe que ele está longe da jogada, ele está olhando para um posicionamento mais dentro da área e ele mesmo fala, não, é nada, é lance, é contato normal de jogo, enfim. Na passada, como também, como o Breiler falou, o lance do De La Cruz também foi na passada. Então tem um erro de conduta, de critério, né? Se você estabeleceu que o lance do De La Cruz era para ser olhado o VAR, esse lance com certeza também deveria ter tomado essa mesma atitude. Galera, isso daí que acontece, o VAR não tem critério. O primeiro lance foi um lance de expulsão, ele olhou no VAR. O lance de pênalti, que foi um lance assim bem na cara que foi pênalti, a arbitragem não voltou, na minha opinião, pelo lance ali, galera. Eu acho que foi pênalti sim, teve o toque na passada, assim como na primeira jogada do primeiro tempo. E aí simplesmente o árbitro já chegou falando, não foi, sem ao menos ter olhado no VAR, que era obrigação dele. A reclamação do Flamengo, do Tite e de todos tem razão. Ele deveria ter olhado no VAR e ele não olhou. E, na minha opinião, isso daí prejudicou o Flamengo, porque seria pênalti, né? E o Flamengo poderia ter feito o segundo gol e poderia ter saído com a vitória, né? A gente está falando no caso da arbitragem, não do desempenho do Flamengo. O desempenho do Flamengo não foi bom. O Bragantino conseguiu jogar melhor no primeiro tempo, o segundo tempo caiu de rendimento, né? Principalmente após as mudanças do Flamengo. O Flamengo subiu de produção e o Flamengo conseguiu fazer o gol do empate e por pouco não fez o gol da virada, né? E se não fosse o pênalti, né? Se tivesse o pênalti marcado, acredito que o jogo terminaria 2-1 para o Flamengo e também teria reclamações do lado também do Bragantino, né? Caso o Flamengo vencesse esse jogo. E mais uma vez a arbitragem sendo o centro das atenções em mais um jogo, né? E amanhã é domingo agora, né? Domingo mais jogos pelo Campeonato Brasileiro e provavelmente teremos mais polêmicas da arbitragem. É uma coisa que a gente não consegue entender. O árbitro e o VAR não conseguem estabelecer um critério. Cada lance é um critério diferente utilizado. Na minha opinião, isso aí é muito errado. É uma conduta, na minha opinião, é uma conduta totalmente errado, que deixa em dúvida o Campeonato Brasileiro. Muita gente acaba achando que tem manipulação, que tem algo de errado, devidamente
por causa desses lances, né? Lance polêmico, onde o árbitro simplesmente ele resolve. Um lance é falta, no outro lance não é falta, lance idêntico. É idêntico o lance, um é falta e no outro não. Por quê? O árbitro ele tem que explicar isso aí, né? O caso a CBF, a comissão de arbitragem, tem que sentar com esses árbitros, principalmente nesses lances, pegar o vídeo e mostrar para ele falar: o que foi isso aqui? Isso daqui foi ou não foi? Para ele poder explicar o critério que ele utilizou nas duas jogadas, porque em uma ele fala que é falta e na outra ele fala que não é, sendo que o lance é idêntico. É isso daí que deixa todos aí bastante revoltados, né? Porque muda o rumo do jogo, e querendo ou não, uma equipe pode sair com 3 pontos, né? Ou sair sem nenhum ponto, né? E na minha opinião isso daí prejudicou o Flamengo nesse jogo contra a equipe do Bragantino. Essa foi a minha visão do jogo, na minha opinião ali foi pênalti. No primeiro lance, beleza, ele cancelou devido à falta. A falta do De La Cruz foi falta, ok, mas no mínimo o cara era para ter levado um cartão amarelo devido à falta dele. Foi violento, independente do lance ter sido anulado, né? No caso, o cartão vermelho, deveria ter dado o cartão para ele, sim, porque se ele machuca um jogador, era esse critério que era para ser utilizado e não foi utilizado, né? Mais uma lambança da arbitragem. E agora contra o time do Flamengo, o correto é todas as equipes se juntar e tentar entender o que está acontecendo, né? Porque não adianta, a equipe só reclama quando perde. Se o Flamengo tivesse vencido, tivesse o pênalti, o Flamengo tivesse feito o gol, eu garanto, a diretoria não teria reclamado, o Tite teria dado coletiva, mas como o Flamengo empatou, não teve essa reclamação, né? Mas se ganhasse, eu tenho certeza que não teria nenhum tipo de reclamação por parte do Flamengo.